Então nesse vídeo vamos falar do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Quando você começa a fazer aplicações, investimentos, etc., você começa a ter contato com uma sopa de letrinhas, não é assim? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, LC, blá blá blá. E as pessoas às vezes ficam meio perdidas, porque parece tudo muito complicado. Não é. E aqui nesse canal eu vou explicando pouco a pouco cada um desses ingredientes dessa sopa de letrinhas. Fica tranquilo. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Eu vou falar numa única frase e aí o vídeo já praticamente termina, mas fique que tem alguns detalhes que eu quero te passar. Mas basicamente é o seguinte: emprestar dinheiro para o banco. Ponto final. É isso. CDB é isso. O que é CDB? Quando alguém te perguntar agora. CDB é quando eu pego meu dinheiro e vou emprestar dinheiro para o banco. Ah, mas por que o banco vai querer meu dinheiro emprestado? Porque ele pega o seu dinheiro e aí ele empresta para outras pessoas com juros maiores, aí ele vai ganhar 2, 3, 5 vezes mais, ele fica com o lucro e devolve um pedacinho do lucro para você. A brincadeira mais ou menos funciona assim. Você inverte a coisa, porque a gente está muito acostumado, né? Eu vou lá no banco para fazer um empréstimo. Aí o banco me empresta o dinheiro e eu pago com juros. O CDB é o contrário. Você vai no banco para fazer o empréstimo e na data acordada o banco devolve para você esse dinheiro com os juros. Agora, você tem que ter em mente o seguinte: muitas pessoas, até pelo recente caso aí dos CDBs, do Banco Master e tal, que deu todo esse problema, as pessoas ficam preocupadas, com razão, né? Principalmente se você não tem a informação suficiente, fica preocupado. Ah, mas será que é seguro? Olha só o que aconteceu. Veja só, pessoal, é o seguinte: os bancos, eles possuem uma organização chamada Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre FGC. Esse Fundo Garantidor de Crédito não é um órgão do governo. É um órgão do banco, é um consórcio, é uma instituição criada pelos próprios bancos que, quando um ou outro banco dá qualquer tipo de problema, eles vão lá e bancam o prejuízo que os correntistas tiveram. E isso é muito importante porque, se não fosse assim, a credibilidade dos bancos ficaria muito abalada. No caso tal falar do Banco Master, por exemplo, o FGC tem o seguinte princípio: aplicações até 250 mil, eles vão garantir que você não vai perder o dinheiro. E foi o que aconteceu recentemente. Inclusive, a maioria dos que compraram CDB do Banco Master não só já foram pagos, como foram pagos com lucro. Eu vi casos assim: o sujeito aplicou 100 mil no início da aplicação do CDB, aí foi rendendo, estava lá nos 120 mil. Aí teve a liquidez do Banco Master. O fundo garantidor não pagou 100 mil, pagou 120 mil, que era o valor que estava aquela aplicação nesse momento. Então, se você conhece as regras do jogo e faz o jogo do jeito certo, você não perde dinheiro. E tem essa questão de uma garantia que muita gente não sabe, muita gente não sabe. Ah, eu vou aplicar na poupança que é mais garantido. A garantia da poupança e do CDB é a mesma garantia. Ou você achava que era uma garantia diferente? Se você depositou um dinheiro na poupança, você tem qual garantia? A garantia do FGC. E se você faz a aquisição de um CDB, qual é a garantia? É a mesma garantia, a do FGC, com a diferencinha básica que no CDB você vai ter uma rentabilidade bem maior, bem mais expressiva do que se você tivesse aplicado na poupança, entendeu? Agora, tem umas coisas bacanas que você deve saber antes de fazer uma aplicação num CDB, qualquer que seja. Você tem que você tem que escolher a liquidez que vai ser interessante para ti. Alguns CDBs têm liquidez imediata, liquidez diária. Então você fez a aplicação hoje, se amanhã você quiser resgatar, você pode resgatar. Já outros CDBs, você vai combinar uma data. Ó, esse CDB você vai poder resgatar depois de 30 dias, depois de 60 dias, depois de 90 dias, etc. Então são datas diferentes. É claro que, se eu aplicar num CDB com uma data de vencimento mais prolongada, por uma questão de lógica, a rentabilidade tende a ser melhor.
É mais ou menos assim o pensamento. O banco fala, bom, você está me emprestando dinheiro e eu tenho que te devolver amanhã. Não dá para me fazer muito negócio. Mas se você me emprestar para mim te devolver daqui 90 dias, eu vou conseguir negociar mais esse dinheiro. Então eu vou te devolver com uma taxa de juros maior. Então essa questão da liquidez, quando a gente fala liquidez, é o tempo que eu tenho que fazer para o resgate. Isso você tem que levar em conta. Agora, não é muito negócio, viu, você aplicar no CDB para já sacar amanhã, porque você tem o IOF. Até 30 dias, tá? É o leão aí comendo um pedacinho do seu lucro. Se você fizer uma aplicação no CDB até 30 dias, é bom deixar, porque senão o IOF vai comer uma boa parte aí do seu lucro. E o imposto de renda? O imposto de renda é regressivo. Quanto mais tempo você deixa essa aplicação, menos imposto você vai pagar. Quanto mais cedo você sacar o seu CDB, você vai pagar uma taxa aí de, por exemplo, 22,5%. Se você deixar um tempo maior, você vai pagar 15% apenas de imposto de renda. E quando eu falo você vai pagar, fica tranquilo, você não vai ter que ir lá, vou recolher o DARF, agora vou ter que acessar o site do governo, imprimir aqui um DARF. Não, você não vai fazer nada. O próprio banco faz o recolhimento do imposto de renda para você. Então é bem tranquilo, você não tem dor de cabeça nenhuma com isso. Só tem que ter isso em mente. CDB é uma aplicação legal. Tem CDBs que têm liquidez diária, ok, eu posso resgatar, mas se eu puder deixar pelo menos por 30 dias, melhor ainda, porque a minha rentabilidade vai ser maior e o nível de segurança é o mesmo nível de segurança de uma caderneta de poupança tão assim utilizada pelo brasileiro por falta de conhecimento, né? Eu tenho um outro instrumento de aplicação que é o CDB, que tem o mesmo padrão de garantia, que me dá uma rentabilidade maior, muito melhor na verdade, e eu só não faço esse tipo de aplicação por ignorância. Então está aí na sua mão, você pode ainda hoje, dependendo do horário, né? Se você estiver vendo esse vídeo em horário bancário, você pode pegar uma parte do seu dinheiro, chegar lá num banco, é claro, tudo isso você faz de modo eletrônico por uma corretora. Vou emprestar dinheiro para o banco tal. Como? Por meio desse CDB. Você faz a contratação do CDB, vê o prazo de liquidez, vê a taxa de juros que você vai ter de volta e você vai estar fazendo um excelente investimento se fizer a coisa do jeito certo, conhecendo as regras do jogo. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você!